audiência é talvez um dos melhores exemplos. Para quem está começando na prática, e eu quero muito que venham fazer nosso curso de pós-graduação também, pensando nessa noção prática, olha só, o indivíduo tem que saber, aqui chega numa vaga, aqui faz audiência una ou fracionada, aqui notifica a testemunha ou não, aqui deixa ciente ou não, aqui inverte pauta ou não, aqui o juiz profere ter esse mês ou não, aqui, perceba, várias variáveis que são um desafio para um jogo de cintura que o advogado deve ter. Eu costumo brincar, e com frequência falo isso em aula, né, que jurisprudência é um caso tipo de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado, o juiz só leva a fama. E por quê? Porque a nossa homenagem à advocacia, que nesse ponto precisa ter um jogo de cintura sensacional para compreender essas lacunosidades que a legislação permite. Chefe, fala aí. Mas então, e aí eu fico pensando, vamos lá, então, numa audiência de instrução e julgamento na Justiça do Trabalho telepresencial, onde você já demonstrou a sua revolta do juiz ter que estar na vara do trabalho. Mas tudo bem. Mas vamos falar que nós vamos ter as partes. As partes vão estar no escritório dos advogados, provavelmente. A maioria dos advogados atualmente já tem uma facilidade tecnológica, mas nem todos. Aqueles que estão no interior e os mais idosos, sem nenhuma discriminação ou preconceito, têm um pouco mais de dificuldade. Então, vamos supor que as partes estão lá no escritório, a autora no escritório do reclamante, do advogado reclamante, a parte reclamada lá. Beleza. São depoimento pessoal das partes. Muito bem. E cada vez é menos utilizado na Justiça do Trabalho, mas ainda temos o depoimento pessoal. E aí vamos para a prova testemunhal. A primeira coisa, onde estarão essas testemunhas? As testemunhas estarão em casa ou a testemunha do reclamante vai para o escritório do advogado do reclamante? Ou a testemunha do reclamado vai para o escritório do advogado do reclamado? E mais, como fica a situação? A testemunha que ainda não depôs não pode ouvir o testemunho da outra. Não é verdade? Pelo menos era assim a regra. Como é que fica essa situação, se todas estão praticamente no mesmo recinto? Como o juízo vai garantir que o advogado do reclamante ou reclamado pediu para a testemunha que não depôs não estar na sala? E mais, como fica na audiência virtual se houver a necessidade de acariação para saber qual testemunha está falando mentira ou está falando a verdade? Como resolver essas situações? E mais, Rodolfo, e se a testemunha mentir, como é que o juiz pode determinar, dar voz de prisão para uma testemunha que está de modo telepresencial? Imagine, como seria isso, Rodolfo? Eu queria só a resposta. Deixei você numa sinuca agora, né? Não, tranquilo, isso é meu dia a dia. E eu quero dizer a todos e todas que eu quero convidar todos e todas para assistir a audiência virtual comigo. Vai ser uma satisfação imensa, na minha condição de magistrado e de professor, servir a comunidade aprendendo prática, né, lá conosco. Vai ser uma satisfação imensa. Manda aí um direct aí no Instagram que eu dou o link da sala de audiência para todo mundo. Deixando claro que eu sou a favor da tecnologia da audiência telepresencial. Eu só estou apontando dificuldades práticas. E como você, Rodolfo, além de ser um brilhante professor, é magistrado atuante, ninguém melhor do que você para responder algumas dúvidas que eu tenho mesmo. Como resolver essa questão da testemunha que não depôs, como é que ela faz, a cariação, se a testemunha está mentindo, como é que a gente resolve isso? Olha, eu vou lhe dizer algumas coisas. Não me permita fazer, você é muito mais jovem do que eu, e eu preciso, assim, eu que sou um velhinho, preciso registrar que talvez, sendo old school, eu não abro mão de ouvir as partes, sabe? Eu sei que os magistrados mais novos, às vezes, ficam nessa ideia de não, dispensa o interrogatório, fazer. Eu acho isso um absurdo. Entende? A parte está ali, ela quer ser ouvida, ela tem a oportunidade, talvez no momento ter a voz dela pela primeira vez ser ouvida, era a expressão norte-americana, é do day in court, né? Primeiro o dia dele no tribunal. Eu ouço sempre, eu só dispenso depoimento normalmente daquele preposto profissional que está lá todo dia e é que aí a gente já sabe a tese da defesa, ele sabe, às vezes, a tese da defesa mais do que o próprio advogado. Esse aí a gente até dispensa. Mas
principalmente as reclamações trabalhistas dos pequenos dramas, o mundo do empregado doméstico, do pequeno comércio, eu ouço sempre, converso até mesmo, porque é uma forma da pessoa colocar para fora e, às vezes, eu conseguir fazer uma boa proposta de conciliação. Então, eu tenho essa coisa de ter cuidado, fazer quase assim, manufatureiro, né, delicado, cuidado de ourives para interrogar as partes. Acho isso muito importante. E aí, o que é que acontece? Você suscitou diversas questões práticas importantíssimas e que eu vou dizer como eu resolvo, porque trata-se aqui de algo que nós temos uma diretriz que vem da instrução 354 do CNJ, mas sem uma especificação pragmática. Quem vai dizer a prática sou eu aqui, como a gente faz nessas circunstâncias. Por quê? Porque, de fato, estou lá eu, na mesa de audiência, perdão, as partes e os advogados lá, cada um no seu escritório ou, eventualmente, na sua residência. A gente precisa saber que o item procedimental para uma audiência virtual é um pouquinho diferenciado, se você domina a prática, do que a visão teórica da audiência presencial. É preciso ter esse cuidado. Eu começo a audiência, claro, bom dia, boa tarde, como vai, aquela quase assim para quebrar o gelo, mas pergunto onde eles estão. Eu deixo logo registrado para saber, o senhor está onde? No escritório do advogado? Está na sua casa? Está para saber isso. E lembrando que as testemunhas, elas não entram na sala do Zoom, né? Ou quem usa o Teams, né? Não entra na sala do Zoom com as partes. Eles ficam numa sala de espera. Aí que nós vamos fazer a admissão dessas testemunhas para a audiência virtual. Mas, mesmo assim, eu quero saber, eles estão aonde fisicamente? Eles estão nas suas próprias residências, no trabalho ou no escritório? Aí eu faço essa verificação. Se eles estão cada um num canto diferente, cada um no espaço, algumas questões acabam já sendo superadas. Mas não, está todo mundo no escritório. Aí o que acontece? De justiça do trabalho eu tenho 30 anos, com magistrado 27,5. Aí eu digo assim, eu já pergunto logo, vem cá, doutor, estão aonde? Já está todo mundo aí? Tá. O senhor BPM, o senhor está transmitindo no celular? Estou. Vamos dar uma rodadinha, eu quero entender como é que está esse espaço. Eles estão em um espaço isolado? Eles estão em algum outro lugar? Eles estão conectados por onde? E aí nós vamos ver a conjunção da boa-fé objetiva com o elemento da variação. Não, doutor, aqui eles estão nessa sala, estão nesse corredor, aqui a gente está transmitindo, estou mostrando. Ótimo. Eu pergunto, porque não sou senhor da razão, a parte contrária. Tudo bem? Com o senhor está tudo direitinho? O senhor tem alguma dúvida sobre a idoneidade? Doutor, eu não estou seguro. Vamos verificar até ver se garantido. Se por acaso chegarmos a uma conclusão de que ali não tem uma condição, eu transfiro a audiência para a modalidade presencial. Porque agora eu estou respaldado, inclusive, pelo 354. Porque não dá, quando um não quer, dois não bicam. Ou quando um não quer, dois não se beijam. A gente precisa entender como é que vai fazer isso. Normalmente, Renato, na minha experiência, eu tenho conseguido resolver. Por quê? Porque a gente, como você já colocou, maior parte dos escritórios, eu sou juiz em Salvador, das cidades grandes, já tem uma adaptação para isso. Foi quase uma demanda de mercado, né, dentro dessa atuação de um novo perfil da advocacia. Mas o indivíduo não tem condições, efetivamente não tem condições, né, de manter um espaço, de garantir esse, né, inclui o processo presencial. Aí, doutor, eu fico numa dificuldade. Bem, mas se o senhor não consegue fazer uma transmissão que garanta a incomunicabilidade das testemunhas, o senhor vai ter que realizar no modelo tradicional da CLT. Ou ele se adapta a esse modelo. O que eu não posso é aplicar uma sanção no sentido de um efeito processual para alguém que não tem condições técnicas.
Então, não tem condições técnicas, vai para o modelo presencial. E essa é a lógica do 354. Né? E ainda, digamos assim, nessa perspectiva, com o próprio juiz também tendo que se deslocar, todos vão ter que se deslocar. O campo acaba sendo esse. Agora, vamos imaginar que atendemos aos requisitos. Dá tranquilamente. Eles estão numa sala isolada, estão sendo convocados para a sala virtual. No momento, você olha o espaço, tem uma garantia a priori, ninguém pode imaginar se não tem alguma coisa subentendida, algum ponto, algum dado, mas isso também poderia acontecer presencialmente. Então, a gente tem que verificar que a gente parte de um pressuposto de boa-fé objetivo. Está aparentemente tudo regular, vamos realizar. Opa, uma testemunha dizendo uma coisa, outra dizendo outra, acareação, faça a acareação do ponto de vista virtual. Só que é uma acareação tanto estranha, porque não é um cara a cara, é um cara a cara com o juiz, os dois ao mesmo tempo. Então, a afirmação nesse ponto dos efeitos disso. E se, por acaso, o juiz constata que a testemunha está faltando com a verdade, ele não tem como efetivar uma prisão em flagrante. Eu tenho minhas sérias dúvidas, eu sou um estudioso, digamos assim, macarrônico do processo penal, mas eu tenho sérias dúvidas se efetivamente se comporta flagrante em crime de falso testemunho, tendo em vista que a prolação da sentença é elemento do tipo. Mas sei que há polêmica, e sei que colegas fazem. Eu sempre tive uma tendência a achar isso uma arbitrariedade. Mas a situação aqui se reforça na minha convicção. Se o juiz se convence de que uma testemunha está faltando com a verdade, indo para uma hipótese que pode ser do falso testemunho, que para mim não seria cabível sem aprovação da sentença, mas vamos lá, seja de uma litigância de má-fé de terceiros, o juiz aplica isso em sentença. Ou seja, nessa circunstância, a gente tem que perceber que o processo judicial é uma forma civilizada de resolução de conflitos. Ouve-se todo mundo, deixa-se que todo mundo registre, grave-se todos os depoimentos, fique lá registrado, e o magistrado, dentro do livre convencimento fundamentado, profira a decisão, inclusive encaminhando peças para o Ministério Público para apuração de um tipo penal correspondente.